Pai, nós colocamos na tua presença, que colocamos a vida da tua vida em tuas mãos. Usa ela nessa noite, estamos aqui, meu Deus, para ouvir a tua voz, muito atento está, meu Deus, a tua voz falando com a tua igreja. Em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos a ti e te agradecemos. Amém. Cumprimento todos os irmãos na paz do Senhor. Amém. Esses hinos que os irmãos louvaram agora aqui, hino de unção, né, gente? Meu Deus. Que hino de unção. Olha, vocês têm que cantar mais vezes, viu, irmãos? Muita unção, muita graça nesse louvor. Glória a Deus. Nossa, meu Deus. Quero agradecer a Deus a oportunidade, né, irmãos, por estar aqui. Cumprimentar todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E estava lá em casa buscando a Deus que o pastor tinha falado para mim. Aí comecei a ler o livro de Esther, né? E é nele que eu vou pregar. Glória a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Trouxe uns versículos para nós passearmos na Bíblia. E vamos lá, irmãos. Eu vou ler o capítulo 4. É Esther, capítulo 4. Vou ler o capítulo 4. Como o livro de Esther é um livro muito grande, né? Então eu vou pegar versículos que eles são os principais, né? E depois ainda vou começar um pouquinho ali, porque a gente nunca deve sempre começar do começo, né, irmãos? Senão você fica falando na metade da história da Bíblia, fica difícil. Então eu vou falar um pouquinho do início também. Mas a mensagem está no capítulo 4. Todos acharam? Amém. Glória a Deus, aleluia. Acho que fica um pouquinho nervoso, né? Que a palavra de Deus é, né? Glória a Deus. Não é fácil, não, é só Deus. Diz assim a palavra de Deus, ó. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco, cinza, e saiu pelo meio e clamou com grande amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pela porta do rei. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Eu sou apaixonada pelo livro de Esther. Mas eu sou apaixonada pelo livro de Esther. Eu leio, releio, começo e eu nunca acabo de ler tanto que eu gosto. Né? Uma jovem abençoada que Deus usou para salvar o seu povo, né? Esther, né? Ela era Adassa, né? Criada pelo seu primo Mardoqueu, órfã de pai e de mãe. E Deus tinha uma obra muito grande com a vida dessa jovem. Né? Glória a Deus, amém. E a palavra de Deus vai dizer que o rei Assuero deu uma grande festa, deu um grande banquete, né? E nesse banquete ali, chamava-se banquete do vinho, né? O povo estava ali, todos bebendo, por lei era obrigação, né? Mas se a pessoa não quisesse beber, também não beberia. Mas era uma lei. Aleluia. Para isso já se chamava banquete do vinho, né, irmãos? E a palavra de Deus diz que o rei ele fez esse grande banquete, chamou todos os seus convidados para estar ali no banquete, os seus nobres, para estar todos juntos nesse banquete do vinho. E ele então também chama a rainha Vasti, sua esposa, porque ele gostaria de mostrar a ela a sua beleza. A Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. Então ele queria mostrar a sua beleza para todos os que ali estavam, seus nobres, pudesse ver a beleza da rainha Vasti. Mas a palavra de Deus vai dizer que ela se recusou a vir a esse banquete, né? Só para os irmãos terem assim uma base, essa recusa teve um preço muito caro para ela. Ela perdeu o seu posto de rainha e também perdeu o esposo, né? Ao lado do seu esposo ela já não podia estar mais e perdeu o posto de rainha. O rei havia pedido para ela comparecer com a coroa na sua cabeça, né? Para estar ali. E ela se recusou a vir. Aí então, como o rei ele não fazia nada sozinho, ele foi buscar conselho no seu sábio.
né? Porque ele não fazia nada sozinho. Então ele foi buscar conselho e os seus conselheiros falaram que ela havia perdido seu posto, porque senão ia se tornar mau exemplo para as outras mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai dizer que desde lá, irmãos, desde lá, Deus quer que nós dê bom exemplo. Verdade, Jesus. Na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, né? O exemplo já vem desde lá da antiguidade, que a mulher ela tem que ser sujeita ao marido, né? Que os filhos têm que respeitar seu pai, sua mãe, e que o marido é o cabeça do lar, né? Que a mulher ela nunca pode ultrapassar, né, os mandados do marido, né? Se naquele tempo, né, se hoje, vamos dizer hoje, né, que é um tempo mais moderno, o homem não aceita a recusa de uma mulher, imagina naquele tempo, né? Louvado seja Deus. Que tudo era mais estreito, tudo era mais rígido. Então o rei Assuero ficou enfurecido, porque Vasti não veio na sua presença. E a palavra de Deus vai dizer então que ela perde seu posto, né? E então foi feito, os sábios do rei disseram, olha, seria bom que o rei então, né, tomasse uma outra esposa para estar no lugar da rainha Vasti, né, para ser a rainha e companheira dele, né? E a palavra de Deus diz que então se juntaram duas jovens bonitas, de boa aparência, e que não tivesse conhecido nenhum varão, né, para ser a esposa do rei e a rainha daquele castelo. Mas a palavra de Deus vai dizer que tudo ao mesmo tempo, ali então estava Esther. Esther ela tinha vindo como uma escrava para estar ali, filha, né, de Mardoqueu. E Mardoqueu então deu um jeitinho para que ela também estivesse entre os outros jovens ali, né? Aleluia. Para passar diante do rei. E a palavra de Deus vai dizer que Esther então, junto com as outras jovens que passaram por salão de beleza, ficaram mais ou menos 12 meses, quase um ano, eles cuidando, tratando, debaixo do eunuco do rei, eunuco quer dizer castrado, né? Que estava como guarda das mulheres. E ele estava ali, cuidando da jovem bonita, de boa aparência. E a palavra de Deus vai dizer então que Esther, junto com as outras jovens, passaram pelo rei. E Esther, ela achou graça diante do rei. Aleluia. Mas ela não achou graça por ela, porque Deus estava no comando, né, irmãos? Quando Deus está no comando, nós também achamos graça diante dele. Porque o nosso rei Jesus era maior do que o rei Assuero, não é verdade? O nosso Jesus é muito maior, não é? Então, se ela achou graça diante do rei Assuero, quanto mais nós diante do nosso rei Jesus. Aleluia! E a palavra de Deus diz que ela ali achou graça diante do rei. E o rei perguntou para ela, porque ela foi na presença do rei, né? Após ela ter sido rainha Esther, ela deixou de ser Hadassa, passou a ser a rainha Esther. Então ela foi diante do rei Assuero pedir pelo povo dela, porque o povo dela, que era o povo judeu, que ela era uma judia, estava passando por uma luta muito grande, porque Amã queria matar o povo judeu. Amã, vamos dizer que ele simboliza o inimigo da nossa alma, né? Ele estava tentando matar o povo judeu e também colocar a mão sobre Assuero e também sobre Mardoqueu, né? E a palavra de Deus vai dizer então que ela foi pedir para o rei Assuero, para que o rei Assuero então fizesse alguma coisa pelo seu povo, porque Amã já havia feito esse decreto de morte dos judeus. E quando ela chega lá, ela pede, né? Ela chega diante do rei, ela alcançou graça, né? Porque daí ele estendeu ali, né, o cetro para ela, porque ela poderia até ter morrido, porque, né, por lei ela não poderia ir, né? Ela não poderia, por lei, chegar diante do rei, não poderia chegar lá sem ser chamada, ninguém ia sem ser chamada. E ela foi pela graça de Deus, né? Ela chegou diante do rei. E a palavra de Deus vai dizer que o rei olhou para ela e disse assim: o que tu queres, Esther? Qual é a tua petição? Até a metade do reino eu te darei. Isso é, ela pensou que ele seria algo material, né? Mas ela foi muito sábia. Glória a Deus.
Esther foi muito sábia, irmãos. E nós vamos ler aqui no comecinho sobre a sabedoria dela. Glória a Deus. E diz aqui, irmãos, ó. Aqui, deixa eu ver aqui no comecinho, 17. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres de modo que desprezariam seus maridos. E aos seus olhos, quando disser, mandei o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão o mesmo de todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz de desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real, e se escreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre mais na sua presença, na presença do rei Assuero, e do reino dela, e seja dada a sua companheira, que é melhor do que ela. E ouvindo-se o mandado do rei decretar em todo o seu reino, porque é grande, de todas as mulheres darão honra a seus maridos, desde o maior até o menor. E se parecer bem essas palavras aos olhos do rei e dos príncipes, e fez o rei conforme a palavra de Memucã. E aqui no versículo 2 assim: passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera, e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei, que lhe serviam: busque-se para o rei moça virgem, formosa à vista, e ponha o rei comissários em toda a província do seu reino, que reúnam todas as moças virgens formosas à vista na fortaleza de Susa e na casa das mulheres, debaixo do Egai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e disse-lhe o seu enfeite. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine no lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim o fez. Havia entre um homem judeu, na fortaleza de Susa, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simeei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportará Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Adassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe. Era moça bela, de aparência e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tinha tomado como sua filha. Sucedeu, pois, que, divulgando-se o mandado do rei, a sua lei, ajuntaram-se essas moças na fortaleza de Susa, debaixo da mão de Egai. Também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Egai, guarda das mulheres. E a moça, que parecia formosa aos seus olhos, alcança graça perante ele, pelo que se apressou a dar os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dar 7 moços de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças a melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou a sua origem. Mandou que lhe tinha ordenado que não o declarasse. Mardoqueu lhe tinha ordenado que não declarasse, e ela obedeceu. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres, para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das purificações, com óleo de mirra e 6 com especiarias e com coisas para purificar as mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei. Tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir à casa das mulheres
na casa do rei. À tarde estava pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Sagaz, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei desejasse e fosse chamada pelo nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, filha de Mardoqueu, que tornara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma ela pediu, senão que dissesse a Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos viam. E assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou graça perante ele, e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes, todos os seus servos, para a festa de Esther, e deu repouso na província, e fez presentes segundo o estado do rei. Reunindo a segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado na porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe tinha ordenado, porque Esther cumprirá o mandado de Mardoqueu, como quando criará. Naquele dia, sentando-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos, do rei, dos guardas, Bigatã e Teres grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio ao conhecimento de Mardoqueu que ele o fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei em nome de Mardoqueu. E adquiriu seu negócio, descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e isso foi escrito no livro das crônicas. Glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos lá em 4. Agora aqui no capítulo 4, irmãos, começa ali onde tudo nós vemos, foi tudo que aconteceu com Esther, né? Coisa linda, né, gente? Meu Deus, né? E aqui a consternação e a tristeza dos judeus. Aqui a mãe então já começa a fazer uma trama contra os judeus, porque a mãe ficou indignada com o rei Assuero, por ele ter colocado a rainha Esther como rainha e ter despedido Vasti, né? Então essa era a indignação de Amã. E aqui no versículo 4 diz que Mardoqueu, né, ele soube tudo quanto havia passado sobre a morte dos judeus. Então Mardoqueu rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco e cinza, e saiu pelo meio da cidade com grande clamor, com amargo clamor, e chegou até diante da porta do rei, porque ninguém de saco poderia chegar até lá, e todas as províncias a palavra do rei chegava. Havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, lamentação, e muitos estavam deitados em panos de saco. E as moças vieram a Esther e os seus eunucos, eles fizeram saber o que estava acontecendo com Mardoqueu. E aqui a palavra de Deus vai dizer: veio, pois, Ataque e fez saber Esther as palavras de Mardoqueu. Então disse Esther a Ataque, Glória a Deus, mandou-lhe dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo da província do rei sabem que eu para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamada, não há senão sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva, e eu nesses 30 dias não sou chamado para estar diante do rei. E fizeram saber Mardoqueu as palavras de Esther. Então disse Mardoqueu: torne a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Que palavra sábia é a palavra de Mardoqueu, irmãos.
no momento mais difícil da rainha Esther, ali, porque para ela também era difícil ela chegar diante do rei sem ser chamada, né? A palavra de Deus que ela não podia ir sem ser chamada, e para ela isso era difícil. Mas Mardoqueu, pai de criação de Esther, homem de Deus, homem zeloso de boas obras, ele chegou e deu uma sacudida nela. Quantas vezes a gente leva uma sacudida, né, irmãos? E às vezes a gente não aceita essa sacudida que leva, né? Mas essa sacudida é para que nós vá avante, não? Aleluia. Porque as coisas de Deus elas não param por causa de um mau amante, não, né? Por causa de um decreto maligno. As coisas de Deus elas não param, continua. E foi isso que aconteceu, né, irmãos? Que diz aqui, ó. Até eu quero que os irmãos abrem lá em Tiago, capítulo 1, versículo 25. Abre lá, irmãos. Tiago 1, 25. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode ler quem achou. Tiago 1, 25. Glória a Deus. Mas aquele que considera atentamente a lei é perfeito, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, negligente, mas operoso, praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Foi o caso de Mardoqueu, né? Ele foi bem-aventurado no que ele realizou. Aleluia. Porque a rainha Esther disse, mas eu não posso chegar diante do rei, né? Sem ser chamado. E até esses 30 dias eu não fui chamado. Como eu vou chegar diante dele? Né? Foi aí então que Mardoqueu deu aquela palavra de ânimo para ela, né? E disse para ela, não pensas tu que por tu estás na casa do rei, né? Tu não será pega, né? Por essa destruição. Não pensa tu que só porque tu estás lá na casa do rei. Glória a Então, Deus. irmãos, aqui a palavra de Deus vai dizer, ó, no versículo 14, porque se de todos se calares, nesse tempo socorro e livramento de outra parte virá. Né? O que ele quer dizer? Se tu se calares, Esther, vai vir socorro de outra parte para o povo judeu. Aleluia. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. Isso quer dizer que a obra de Deus ela não para, né, irmãos? Se alguém disser eu não quero mais, tem quem queira, não é verdade? Verdade, Deus. A obra de Deus continua, né? Se fica um banco vazio aqui, vem outro e senta no lugar daquele. Porque é Deus quem faz a obra. Aleluia. Quantas pessoas às vezes que pensam assim, né? Ah, eu quero ver agora como é que o pastor vai fazer. Eu quero ver agora como é que a liderança vai fazer sem eu, né? Não, a obra de Deus continua. A obra de Deus continua. Foi assim com Esther, né? Ó. Porque se de todos se calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. Quem sabe se não foi para esse tempo que se tornasse rainha? Aleluia. Olha a palavra de Mardoqueu, né? Glória a Deus. Deus colocou ela ali para dar livramento para os judeus. Glória a Deus. E Deus nos colocou também neste lugar para nós, através da nossa oração, através da palavra de Deus, sendo nós fiel à palavra de Deus, muitas pessoas sejam salvas por nós, né? Através da nossa vida, através do louvor, como foi falado agora, através principalmente da pregação, Verdade, Deus. porque o louvor ele é uma preparação para o culto, né? Mas a palavra de Deus é aquela que liberta o homem. Quando ela é falada aqui, ela liberta o homem que está lá sentadinho, né? Aleluia. Se ele tem ouvido, né? A palavra de Deus, né? Aleluia. Quero que os irmãos também abram lá em Lucas 19, 40. Bendito seja teu nome, Jesus. Exaltado seja Deus. Glória a Deus. Lucas 19, 40. Pode ver quem achou. E respondendo ele, disse: digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Aleluia, Jesus. Né? Se Mardoqueu tivesse se calado, se Esther não tivesse recebido o conselho dele, né?
as pedras iam clamar no lugar dela. Mas que o povo judeu ia ser salvo, ia. Né? E a mesma coisa nós. Se nós se calar, Deus levanta outra pessoa. Né? Deus levanta até mesmo pedra, né? Ele não usou a mula, né? Usou a mula para falar com Balaão, né? Abriu a boca da mula, porque Balaão estava desobedecendo a Deus. Verdade, Jesus. Então ele abre a boca de uma pessoa, nem que ela seja um coração de pedra, para falar. Porque Deus quer que o seu evangelho seja pregado, né? Aleluia. E aqui no versículo 16 diz assim, ó: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, jejum por mim, e não coma, não bebas, por 3 dias, e nem de noite. Eu e as minhas moças também as vamos jejuar, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E eu perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo o que Esther lhe tinha ordenado. Aleluia. E aqui no capítulo 5 diz assim: e sucedeu, pois que ao 3º dia Esther se vestiu de suas vestes reais e se pôs no pátio do interior da casa do rei, de frente aos seus aposentos do rei, e o rei estava sentado sobre o seu trono real, na casa real, de frente à porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão. Esther chegou e tocou a ponta do cetro, e o rei lhe disse: que é que tens, Esther? E qual é a tua petição? Até a metade do reino te darei. Nós vamos lá para Provérbios 25, 11. Glória a Deus, aleluia. Provérbios 25, 11. Pode ler? Pode ler. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. A primeira vez que ela chegou diante do rei, o rei perguntou para ela: o que tu queres, rainha Esther? Ela não falou o que queria. Ela foi sábia, né? Ela poderia ter dito: ah, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, né? Que tu possa revogar esse decreto que Amã fez sobre a morte do meu povo. Ela já contava ali a sua origem, já contava a sua parentela. Ali ela declarava tudo, derrubava a máscara de Amã, né? Porém, não. Tudo no seu tempo. O que foi lido agora? Poderiam repetir? Glória a Deus. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Assim é a palavra do seu tempo. Aleluia. Há tempo para todo propósito debaixo do céu, né, irmãos? Às vezes a gente se apressa para falar, se apressa para fazer e nunca espera o tempo de Deus. Aleluia! Glória! A gente se apressa para fazer. E quando a gente se apressa, a gente acaba atrapalhando os planos de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Que a gente vai fazer do jeito da gente, né? E tem o tempo de Deus certinho para todas as coisas. Olha como ela foi sábia. Ela foi sábia, irmão. Muito sábia essa jovem, né? Esperou o tempo certo. E ela foi no primeiro banquete, ela também não revelou. Ela foi revelar no segundo banquete, chamado o banquete da revelação. Lembrando uma coisa, irmãos, aqui que eu estava pensando lá em casa, que desde os tempos antigos, lá, a bebida já trazia desgraça para a família. Verdade. Desde lá, né? Porque o rei Assuero, ele só mandou Vasti até no meio daquelas pessoas que estavam bebendo, porque ele estava com a bebida forte já na cabeça dele, né? Ele já tinha bebido muito, ele já, vamos dizer, tinha tomado um pileque, né? Então ele já estava sob o efeito do vinho. Porque os banquetes das mulheres eram separados. Vasti fez o banquete para as mulheres e o rei Assuero fez o banquete para os homens, era tudo separado. Glória a Deus! Né? Mas, sobre o efeito do vinho, ele foi lá e mandou chamar Vasti. E olhando para isso, eu fico pensando que ela também não quis se expor, né? No meio de todos aqueles homens bêbados, né? Ela como mulher do rei. Mas aquilo era a lei, né? Que a mulher não podia deixar de cumprir o mandato do marido, ou do rei que fosse, né?
não poderia deixar de cumprir, né? É como diz lá na palavra de Deus que a mulher ela tem que ser submissa ao seu esposo, né? Dependendo também da submissão, né? Quando é agressão, coisa assim, não, né? E coisas que contrariam a palavra de Deus, não, também, né, irmãos? E quando chega na base da... tipo assim, que vai contrariar aquilo que é o mandamento de Deus, aí a mulher tem que pular fora, né? Porque... bem que o marido que serve a Deus, né? O homem que serve a Deus, o homem que é temente a Deus, né? Ele combina com a mulher as coisas certinhas, né, irmãos? Glória a Deus. Agora eu quero que os irmãos também abrem lá em Provérbios 15, 23. Glória a Jesus. O homem se alegra em responder o bem, e quão boa é a palavra dita ao seu tempo. É mais uma confirmação daquela que foi lida, né? A palavra falada no tempo certo, ela é boa, irmãos. E ela traz benefício para nós, né? A palavra falada no tempo certo. Ó, aqui no versículo 4 diz assim, ó. Disse Esther: se parecer bem ao rei, venha com Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Então disse o rei: apressar Amã, que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que Esther havia preparado, disse o rei a Esther no banquete: qual é a tua petição? Esse se te dará. Qual é o teu requerimento? Se fará, ainda até a metade do reino. Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é: se eu achei graça aos olhos do rei, se bem parecer bem ao rei conceder-me a minha petição, e otorgar-me o meu requerimento, venha o rei com Amã no banquete que lhe hei de preparar amanhã. Farei conforme o mandato do rei. Então saiu Amã naquele dia, alegre, de bom ânimo. Porém, vendo Amã Mardoqueu à porta do rei, que não se levantara e nem se moverá diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refreou e veio à sua casa, e enviou e mandou vir os seus amigos não, né, irmãos? Porque a Bíblia diz: diga com quem tu anda, de direito quem tu és, né? Ele nem era amigo do rei, porque estavam tudo ali se bandeado pelo lado do mal, né? E aqui diz assim, ó: então contou-lhe Amã a glória das suas riquezas, contou para sua mulher e para seus amigos a glória da sua riqueza, a multidão dos seus filhos, e de tudo que o rei tinha engrandecido, e aquilo que o tinha exaltado sobre os príncipes e sobre o servo do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Esther ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Vamos lá em Provérbios 26, irmãos. 26 e 27, capítulo 26, versículo 27. Senão a mim também para amanhã estou convidado. Cava uma cova, cairá nela, e o que remove a pedra cairá sobre ele. Era que Amã estava preparando, né? Uma cova para Mardoqueu, né? Ele fez uma armadilha para matar Mardoqueu. Porque o ódio de Amã é que Mardoqueu não se prostrava diante dele. Não se rendia. E Mardoqueu também não obedecia, porque ele era uma autoridade, mas ele era uma autoridade má. E a nossa obediência deve ser a autoridade que faz parte dos planos de Deus, irmãos. Não é verdade? Se você sabe que aquela autoridade ela não obedece a Deus, como é que você vai obedecê-la? De que forma?
né? Então é isso, aqui a palavra de Deus diz, né? Aqui, ó, versículo 13. Porém tudo isso não me satisfaz, enquanto vira o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Então ele falou para sua esposa e para seus amigos: nada disso me satisfaz. Toda essa riqueza que eu ganhei do rei Assuero, o posto, o segundo do rei, está lado a lado com o rei, trabalhando nessa província, nesse palácio. Nada disso me satisfaz. Em ver esse Mardoqueu na porta do palácio, que não se prostra diante de mim, que não se rende a mim, que não faz nenhuma reverência. E quantos que tem assim, né, irmãos, que querem reverência, né? Quantos que procuram tomar o lugar de Deus, né? Nos púlpitos da igreja, né? E querem reverência a qualquer custo. E se não der reverência, eles gritam, né? Eles falam. Vão ficar com a boca fechada. Dá uma glória a Deus aí. Poxa, glória a Deus é algo muito sério, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus tem peso, né? Você tem que dar uma glória a Deus sentindo no teu coração. Ah, meu irmão pregou uma palavra, aquela palavra falou no teu coração, diz, oh, glória a Deus. Você sente na presença de Deus naquele momento, né? Aleluia, Jesus. Agora você vai dar glória a Deus de qualquer jeito? Ah, mas aquele lá que, deixa os irmãos me lembrar, que morreu com medo de bicho, né? Qual é o nome? Herodes. Ah, mas Herodes morreu com medo de bicho. Mas porque ele não deu glória a Deus, mas não era com a boca, irmãos. Quando diz que Herodes morreu com medo de bicho, não foi porque ele não deu glória a Deus com a boca. Ele não deu glória a Deus com a vida dele. Aleluia. A vida dele. Louvado seja Deus. A maior glória que nós podemos dar a Deus é com a nossa vida. Com o nosso caminhar, nosso andar, nosso falar, nosso agir, nosso viver, com a nossa família. Hoje é um culto de vitória, não é verdade? E a vitória só vem quando nós damos glória a Deus com a nossa vida. Né? Mas às vezes as pessoas ficam assim, né? Aquele glória a Deus, aleluia, exaltando os homens, enquanto Deus fica pequenininho no meio de nós. Ele não fica pequeno, né? Porque ele é grande, né, irmãos? Eu digo a nossa fé, né? Eles ficam ali, né? Como se nós estivéssemos fazendo de Deus tão grande um Deus pequeno na nossa vida, né? Verdade. É assim. E aqui no versículo 14 diz assim, ó: então Zeres, mulher de Amã, sua mulher, e todos os seus amigos aconselharam: faça-se uma forca de 50 covados de altura, e amanhã diz ao rei que enforque nela Mardoqueu. Eu quero que os irmãos abram lá em Obadias 1,15. Aleluia, glória a Deus. Obadias, capítulo 1, versículo 15. Quem achou para ler? Aleluia. 1,15. Porque o dia do Senhor está perto para todas as nações. Como tu fizeste assim, se fará contigo, e a tua recompensa cairá sobre a tua cabeça. Foi isso que aconteceu com Amã, né? Caiu sobre a cabeça dele o mal que ele tentou fazer ao povo judeu, né? A trama dele. Aleluia! E Deus mudou, irmãos? A palavra de Deus diz que eu, o Senhor, não mudo, eu sou sempre o mesmo. Então Deus, ele não mudou. Tudo que a gente planta, a gente colhe. É verdade. Tem sempre a lei do retorno. É uma semeadura, né? Não se planta chuchu e se colhe abacate, né? Não tem como, né? Então a verdade é que tudo é a lei da semeadura. Tudo que a gente planta, a gente vai colher. A mãe plantou o mal, ele nem imaginava. Olha só, irmãos. É sério isso, gente. A irmã foi lá fazer uma forca para Mardoqueu. E olha quem caiu naquela forca, gente. Ele. Quantos que estão fazendo por aí afora uma forca para ti? Quantos que estão aí armando um laço para a tua vida? Né? Mas o nosso Deus se faz presente. E Ele guarda, está lá, ó.
Salmo 121, olha lá. Salmo 121, pode Meu ver, Deus, aleluia. né? O nosso Deus, ele não dorme. A gente dorme, olha só. Enquanto o rei Assuero estava dormindo, Deus estava trabalhando. Enquanto o povo judeu estava chorando, jejuando, se lamentando, clamando ao Deus do céu, o nosso Deus já estava falando ao coração do rei Assuero. Para ele ler o livro das crônicas, para ele ler o livro da memória, que ali se ia achar o bem que Mardoqueu havia feito ao rei. Quando Bigatã e Teres armaram contra o rei Assuero para tirar a vida dele. Então Mardoqueu ouviu essa trama. E isso ficou escrito, né? Tem muita coisa escrita lá no livro da memória do nosso Deus, né? Tudo que a gente faz aqui, de bem ou de mal, está escrito no memorial do nosso Deus. Estava lá, escrito no livro das crônicas, né? Que Mardoqueu havia feito um bem ao rei Assuero. E no momento que Mardoqueu mais precisou, irmãos, no momento que tu mais precisa, Deus faz acontecer a bênção na tua vida. No momento que Mardoqueu precisava da bênção de Deus, não somente ele, mas Esther e o povo judeu precisavam, o rei foi olhar o livro das crônicas e estava lá escrito o que Mardoqueu havia feito por ele. Glória a Deus. Que coisa tremenda, irmãos. E aqui a palavra de Deus vai dizer, ó, que na mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, que se lesse diante do rei. Lê lá, irmão, Salmo 121. No primeiro? Isso. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pode continuar. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Glória a Deus. Enquanto o povo judeu clamava, porque Esther deu ordem, né? Que todo o povo jejuasse, orasse, clamasse, né? Para que ela pudesse entrar diante do rei. Então, enquanto o povo clamava, enquanto o povo buscava, Deus estava trabalhando, né? Na vida do rei Assuero. Deus estava abrindo a porta para esse povo. Porque o nosso Deus, ele não dorme. O guarda de Israel não dorme. Enquanto o rei Assuero cochilava, Deus já estava ali falando, trabalhando, pelejando a noite. Porque ele não conseguiu dormir, fugiu do sono. Não tem aquele momento que foge do teu sono? Que você se bate de um lado para o outro e não consegue dormir? Assim estava o rei Assuero, virando de um lado para o outro e não conseguia dormir, porque tinha algo ali que Deus estava falando com ele. Que era para ele olhar o livro das crônicas, que ali estava o salvamento dos judeus. Aleluia. Esse é o nosso Deus, irmãos. Aleluia. Esse é o nosso Deus, né? O que Deus faz, né, irmãos? 9 horas? Né, irmãos? Eu vou só ler um versículo aqui. Tinha mais versículos, irmão, mas então nós vamos lá para o finalzinho, só para terminar. Glória a Deus. Amém. Vamos lá, Tiago 4 e Romanos 8. Vamos lá em Tiago 4, 8 e Romanos 8. Aí nós vamos finalizar aqui, senão o pastor me pega aqui, que já o horário está. Glória a Deus. Glória a Deus. É bem grande o livro de Esther, nossa. A gente ficou, nossa, vai, né, muito longe, né? Romanos 8, a partir do primeiro? Isso. Só o primeiro? Romanos 8, 31. 8, 31. É. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Glória a Deus, aleluia. Quem poderá ser contra nós, filho? É, Deus, de glória. Tiago
4, 8, 9 e 10. Aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Tiago 4, Louvores e glórias a Deus. 9 e 10. 8, 9 e 10. Isso. Glórias a Deus. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pescadores, e vós de duplo ânimo. Purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Foi o que aconteceu, né? Mardoqueu foi exaltado, Glória a Deus. ficou o segundo do rei, né? A casa que era de Amã ficou para Esther e para Mardoqueu, os bens materiais. Aí a palavra de Deus vai dizer que a riqueza do ímpio é para o justo. É nesse sentido, irmãos. Não é que a gente vai lá buscar a riqueza do ímpio para nós, não. É que Deus fez o seu trabalhar, É verdade. né? E ali ficou, né? A casa de Amã para Mardoqueu, para Esther. Ele ficou o segundo do rei. E foi um homem grandemente abençoado naquela província, Glória a Deus. cuidando da sua nação. Glória a Deus. Quero dizer isso para nós, irmãos, que Deus, Ele trabalha e peleja por nós, né? Basta somente nós confiar e sempre fazer como fez Mardoqueu. Em momento algum ele se rendeu aos pés de Amã. Não, ele era uma autoridade, mas era uma autoridade má. Ele foi firme no seu propósito, né? Foi firme no seu propósito. E por isso que ele recebeu a salvação dos judeus, Aleluia. da vida dele e também da rainha Esther. Aleluia. Deus abençoe e fique em grande paz, irmãos.